leitura, né? Já tinha pedido uma leitura, pedi até uma releitura, certo? Acredito que a maioria de vocês já tenha ótimas noções do plano cartesiano, porém, né, tem algumas coisinhas que vale a pena a gente reforçar, porque eu vou precisar de plano cartesiano em toda a matemática, na física, no segundo ano, no terceirão, e volta e meia eu tenho problemas na física, no terceiro ano, porque o cara não domina plano cartesiano. Então tem algumas coisas que são fundamentais que vocês dominem em plano cartesiano. Outra coisa que eu sempre te peço, espero que vocês estejam fazendo, é para ler, né, os quadradinhos, lembra? Tem um quadradinho aqui, cara, que vale a pena ler. Eu não sei se já te comentei, um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida foi O Discurso do Método, do René Descartes, o inventor do plano cartesiano. Observem que lá na página 30 está dizendo que ele é de 1596 a 1650. Nesse livro, O Discurso do Método, ele tenta provar a existência de Deus pela lógica. Esse livro ficou famoso por isso, ele tenta mostrar que Deus existe usando uma lógica toda específica, interessante. Nesse livro tem a frase mais longa que eu li na minha vida, 1,5 página, com apenas um ponto final. Eu li e reli 1000 vezes aquela frase e não entendi. Depois disso eu fiquei sabendo que eu era um péssimo leitor. E eu era um cara que lia bastante, provavelmente mais que a maioria de vocês. E naquele dia eu percebi que eu não sabia ler. Depois de estar anos lendo livros grandes, Fyodor Dostoiévski, Machado de Assis, José de Alencar, Luiz de Azevedo, adoro literatura brasileira, e aí eu descobri que eu não sabia ler. Tu vê que tristeza, né? Tu vê que tu é um semi-analfabeto funcional. Inacreditável, né, cara? Isso mostra como filosofia é difícil. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu me aposentar, eu vou fazer filosofia na UFSC. Porque tu estudar a história do pensamento humano, ver como é que a razão surgiu, né? Afinal, a razão é uma criação humana, não se esqueçam. Essa coisa que a gente diz, certo, errado, é tudo invenção humana, né? E a filosofia é interessante para isso. Então, se tu quiser te arriscar e te desafiar numa leitura mais densa e profunda, O Discurso do Método é um livrinho que não é muito grande e é bastante interessante. Certo? Será que ele consegue provar a existência de Deus? Olha só o que diz ali, ao longo do tempo. O francês René Descartes, claro que tu leu, né? Eu vou ler uma vez ou outra, que isso aqui é irresistível. Foi filósofo, matemático e físico, fraquinho. Apesar de sua notoriedade no campo da filosofia, é reconhecido como o grande matemático que sugeriu a fusão da álgebra com a geometria. Como assim, professor? É que antes, ou o cara fazia desenho, ou o cara fazia as contas. Não tinha sujeito que fazia as duas e mostrava que as duas davam a mesma resposta. Esse cara falou, não, peraí, geometria tem que ter conta por trás dela para justificá-la. E aí ele fez a fusão da álgebra com a geometria, permitindo então que a gente desenhasse e fizesse as contas depois para mostrar que o desenho era factível, era correto. Nascendo assim a geometria analítica e o sistema de coordenadas. Até hoje eu fico meio atordoado quando eu lembro que foi o René Descartes que inventou que o espaço tem 3 dimensões. Viajando na maionese, não quero. Isso. Aí, valeu. Então, galerinha, tu vê, né? O mundo tem 3 dimensões, né? Isso é porque o filho da mãe do Descartes teve a ideia de pegar 3 eixos perpendiculares e sacou que dando um número para cada um desses eixos, dá para localizar um ponto no espaço. Então tu vê, né? O fato de nós falarmos que o mundo é 3D tem a ver com esse cara ter ensinado esse raciocínio pra gente. Na verdade, os homens criaram esse mecanismo de representar o espaço em 3 dimensões, né? E o pai está aqui, ó, René Descartes. Há uma lenda sobre como Descartes idealizou o sistema de coordenadas que diz... Outra lenda dá conta que o estalo inicial da geometria analítica teria ocorrido a Descartes ao observar uma mosca que caminhava pelo forro do quarto junto a um dos cantos. Teria chamado sua atenção que o caminho da mosca sobre o forro poderia ser descrito se e somente se a relação ligando as distâncias delas paredes adjacentes fosse conhecida. Duvido que tu lê isso aqui e não tem que pensar um pouquinho para entender o que ele está dizendo aqui. E se não há perguntas sobre essa passagem, eu não sei se realmente vocês leram tudo. Né? Porque eu já te pedi, ao ler a apostila, anotar cada frase que tu não entende, cada passagem, cada símbolo maldito não entendido. Porque se tu ler esse livro aqui, essa apostilinha, muito bem escrita, e não tiver dúvidas,
tu vai virar um gênio da matemática básica. Certo? Então, bacana aquilo ali. Eu leria mais algumas vezes aquela frase. Mas olha só que interessante. René Descartes, 500 anos atrás, ele percebe que se desenhar dois eixos, x e y, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, leram sobre isso? Basta eu doar dois números, um para cada eixo, para não poluir a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E se for para baixo, vamos ver. 1, 2, 3, 4, menos 5. 1, 2, 3, 4, menos 5. Por que tu não coloca, professor, 1, 2, 3, 4, que ia poluir o desenho e não ia ajudar em nada? Então eu recomendo que quando tu for fazer o teu plano cartesiano, faça isso. Não polua ele com um monte de número. Deixa que o cara que for visualizar se dê o trabalho de contar um risquinho ou outro ali. Nada demais. Observem vocês que eu estou tendo facilidade para fazer meu plano cartesiano só porque o meu quadro é quadriculado. Senão eu teria mais dificuldade. Seria de uma régua no mínimo, né? Tá ficando que nem a minha cara, meio torto ainda. Agora olha só. O que eu preciso de ti sobre o plano cartesiano? Eu preciso que tu, ao ver um ponto marcado nele, consiga dar as coordenadas sem dificuldade. Quais são as coordenadas? 1, 2, 3, claro, 3 para x. 1, 2, 2 para y, sem dúvida. Você já trabalha com isso há tempo, na verdade. No 6º ano a gente mostra para a criancinha. 7º a gente repete. 8º a gente fala mais uma vez. 9º a gente ensina de novo. Então se tu chegou até aqui é porque o país é corrupto sem saber isso. Claro que todos vocês sabem, não tenho a menor dúvida disso. Por isso é só uma revisão rápida. Por favor, deixa eu dar uma olhada aqui. Coordenadas do ponto B. Isso, ó, menos 4 e menos 1. Menos 4 e menos 1. Lembrando que o primeiro é sempre o... E o segundo... Eu jamais vou me esquecer. O Rude, falecido Rude, bom professor. Um pouco mais louco que eu. Juro. Eu pareço normal perto dele. Ele falava abscissas. Pronto, eu nunca mais esqueci qual que era qual. Né? No início eu trocava, qual que é qual mesmo? Aí ele um dia abscissas, Otávio. Putz, né? Como é que eu vou esquecer disso? Pode, no leito de morte eu lembrarei que abscissas é do X. Com certeza. Ordenada, abscissa, sempre na ordem abscissa ordenada. Ah, isso aqui, ó, o plano cartesiano divide um plano em 4 partes. Beleza? Por isso que são quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Obrigado. É no mundo inteiro assim. Então é importante tu saber te comunicar em termos de quadrante com as pessoas. Existe algum ponto no terceiro quadrante? Qual é o ponto? Ponto B. Isso. Menos 4, menos 1. Esse é o ponto. Perfeito, perfeito. Muito bom. Outra coisa que é muito importante, cara, é aqui que a galera geralmente se confunde bastante. Olha só aquele ponto C ali. Quais são as coordenadas dele? 0, 3. Isso, é 0 para x e 3 para y. Dá uma olhada nesse outro ponto aqui, ó, o ponto D. 5 para x, 0 para y. Como eu vejo assim o aluno com dificuldade de enxergar aquele 0? É muito comum o aluno ter dificuldade, né, de ter, ou trocar. Então assim, um segredo legal para tu tanto marcar um ponto, quanto descobrir as coordenadas de um ponto já marcado no plano cartesiano, é tu fazer assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar um ponto aqui, que não está ali ainda, o ponto menos 3, 4. Uma forma interessante de marcar esse ponto aqui, uma forma mecânica, o cara nem pensa, o cara só age e não erra, é o seguinte, ó. Tu pega isso, a pontilhada do bem, menos 3, é de qual mesmo, menos 3? Tu vai no menos 3 do x, que está ali, né? E faz uma pontilhada infinita, paralela ao eixo y. Tu concorda que essa pontilhada está marcando a região onde x é menos 3? Beleza. Tu vai no quadro do... e faz uma pontilhada ali, passando pelo 4, ó, paralela ao eixo x. Esta
pontilhada marca todas as regiões possíveis e imagináveis onde o eixo Y tem ordenada 4. E aonde as pontilhadas se cruzam? É o ponto E. É o ponto E. Controle do ar não. Não tá, não. Tá garantindo? Não tá. Galerinha, tranquilo até agora? Tu viu as pontilhadas? Isso eu estou dando essa dica para quem tem mais dificuldade, para não errar. Faz a pontilhada de um número, faz a pontilhada do outro, onde elas se encontrarem é o ponto. Simples assim. Que ponto é aquele ali mesmo? 00, chamado de origem do sistema. Agora aqui tem um dilema bem interessante. Um dilema entre eu e a apostila. Quando eu fazia terceirão lá no Decisão, em 1999, eu jamais esquecerei do Pedro Ivo, que é um professor que às vezes consegue ser mais grosso que eu. Te juro, tá? Te juro. Às vezes ele consegue ser mais grosseiro que eu, Pedro Ivo, mas é um bom professor, grande professor. E ele falava o seguinte: ó galerinha, o eixo X, ele tem um apelido. O apelido do eixo X é 0Y. E o eixo Y tem um apelido, adivinha? É assim que é o ser humano, ele conecta as coisas. Descobre a brincadeirinha por trás. Tu concorda que chamar o eixo X de 0Y é bastante didático? Por que é didático? É um eixo que zero é o Y. É o eixo em cima do qual o Y vale. Por isso que esse nome é justíssimo. Né? É um nome honesto. Por que o eixo Y é chamado 0x? Porque em qualquer lugar dele, o x vale 0. Tudo bem? Pois o autor da apostila, ele preferiu, em vez de mostrar essa ideia, que eu acho que a ideia é bacana, uma ideia que é útil, na apostila ele fala que o eixo X é chamado de eixo OX. Ele fala que o eixo Y é chamado de OY. Porque isso aqui é chamado de origem, geralmente. Certo? Só que, como o O e o 0 são indistinguíveis, né, no mundo das letrinhas de forma aí, eu acho que isso dá um nó na cabeça do aluno. Eu lembro até que no passado, quando eu comentei, eu não olhei a apostila detidamente, um erro meu, né? Em vez de eu ler a apostila antes de vir da aula, para me reciclar, para ter ideias mais, para usar a apostila com mais qualidade, eu vim dar minha aulinha de plano cartesiano clássica, dei a aulinha, escrevi o que era o eixo 0x, o eixo 0y, mostrei essa ideia para a galera gravar, né? Que num dos eixos o outro eixo vale 0, em cima de um eixo o outro eixo vale 0. Aí fomos corrigir a tarefa e um aluno disse: senhor, na apostila não está dizendo isso que o senhor disse. Na apostila está dizendo que esse eixo que o senhor chama de 0y, ele diz que é OY e é o Y mesmo, não o X. Aí eu, me quebrou as pernas, né, cara? Me quebrou as pernas. Eu nem acreditei no começo. Mas aí eu fui lá e li a apostila e confirmei, putz, é isso mesmo. Então tu vê, existe uma... E o problema é que o cara que fez a apostila é doutor em educação. Eu sou um merda, não sou nada. Então talvez tu tenha que ir fora, discutir, ler na internet, procurar um livro de matemática e ver o que tu acha que tu deve adotar. A minha maneira de pensar, entendendo isso como 0y e 0x, que é o outro eixo, ou da maneira como o sujeito da apostila mostrou. Aí um aluno me pergunta: professor, e na prova, como é que tu vai cobrar? Não, eu nem vou mexer nesse vespeiro, não preciso disso. Eu vou falar da ordenada, abscissa, eixo x, eixo y, não preciso te provocar com essa história. Mas pode cair em concursos e vestibulares, certo? E eu estou bastante seguro disso que eu estou falando. Não que seja um absurdo o que o colega falou, é que eu acho que ele chamando isso aqui de OX, o eixo O, né, que passa, é o eixo X que passa pelo O, pela origem, eu acho que ele perde o efeito didático muito interessante de ensinar algo diferente para a galera e que é cobrado em concursos e vestibulares. Então, numa prova, ele pode sim se retratar o eixo Y como o eixo 0x, certo? Cuidado com isso, galerinha, certo? Muito interessante.
Tu vê, né, cara, que bacana. E agora, será que tu vai ficar com essa interrogação? Sempre que eu provoco o aluno para ir atrás, a maioria nunca vai atrás. Eu nunca recebo o retorno, sabe? Professor, eu fui ver e vi num livro que tinha do teu jeito e no outro tinha do outro jeito. Ou eu fui ver e não encontrei o teu jeito, professor, acho que estás viajando. Eu nunca recebi esse feedback. De repente, nessa turma tem alguém diferente que quer mais, que quer ser mais na vida e vai investigar, vai estudar Google, livro, biblioteca, né? E aí eu fico aguardando aí um retorno do que vocês encontraram aí fora. Muito legal. Isso não vai ter grandes efeitos na hora de solucionar nossos problemas, mas, de repente, num concurso ou num vestibular, pode fazer alguma diferença de interpretação nas questões. O que mais que eu quero te dizer de plano cartesiano? Só mais um detalhezinho para a gente começar a fazer exercício. Uma forma muito bacana de exercitar plano cartesiano é justamente o que a gente chama de produto cartesiano. Dá uma olhada. Isso aqui tudo foi uma revisãozinha light, tranquilinha. Novo é uma piada, né? Produto cartesiano para depois começar a fazer exercício. Produto cartesiano. Olha como é simples isso, meu querido. Tem um conjunto A formado pelos números -2, 0 e 1. Tem um conjunto B formado pelos números -1 e 2. Ou vou botar 1 ali, para tu não achar que não pode ser igual. O que é o produto cartesiano A por B? O produto cartesiano A por B é um conjunto de pontos formados por coordenadas que vêm do elemento A e do elemento B, sendo que a coordenada X vem do A, parabéns. E a coordenada Y, claro, é essa ordem que define isso. Então vamos ver. Para ficar prático para ti, meu querido, para ficar prático para ti, sou honesto. Vou fazer a produção em série aqui. Esse cara tem quantos elementos? Esse cara tem... Para eu saber quantos pontos eu vou formar no meu produto cartesiano, obrigado, eu vou fazer 3 vezes 2, portanto eu já preparo aqui a casinha, ó, de 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, um dos pontos é o -2 com o -1. Quem é o outro ponto? -2 com 1. Aí eu já esgotei as possibilidades do -2. E agora? 0 e -1. Depois? 0 e 1. Tá quase. Finaliza. 1 e -1. 1 e 1. E aí o exercício que é comum nesse nosso ano de estudo é tu pegar esse produto cartesiano e representá-lo no plano cartesiano. Aí tu vai lá e coloca lá o -2 para x, -1 para y, tá ali o ponto. Depois -2 para x e 1 para y, 1 para y, ali está o ponto. Depois 0 com -1, 0 para x, -1 para y, e 0 e 1. Finalmente 1 com -1 e 1 com 1. Então, esses pontinhos que eu fiz aqui, né? Esse não. Esses pontinhos que eu fiz aqui representam o produto cartesiano A por B. E o produto cartesiano B por A vai dar o mesmo resultado? Não, né? Já percebeu que aí vai trocar, né, as ordenadas e as abscissas ali e vai se tornar outro produto. Ah, e se eu fizer o B por A, o B vai ser o X? Sim, é essa ordem que define isso. Parabéns, garota. É isso que eu quis dizer. B versus A. Um dos pontos, por exemplo, seria o -2, o -1, -2. Seria o -1, -2. Olha como já mudou. Certo? Errei. Eu erro todo dia. -1, -2. -1 para x. Seria do outro lado. -2. Agora foi. Era ali, né? Bom, obrigado. Esse aqui, o outro também seria, né? Sim, sim. O cérebro me engana toda hora. Mas só para mostrar, né, que se inverter a posição ali, vai inverter os resultados. Desculpa a demora. Show de bola.
porque a gurizada da outra série fez isso em casa. Só que eu já até comecei, eu já corrigi essa parte. Se bem que eu ainda não trabalhei com intervalo com eles, nós estamos bem na foto. Faz isso aí que não vai sobrar tarefa para ti então. Página 32 pode fazer toda. Ah, e a 31 também. 31 e 32. É bem rapidinho. Se tu der um gás, tu termina agora. Se tu der um gás, termina agora. Empacou? Chamou, meu querido. Vai. Tem 20 minutos para detonar a tarefa. Página 31 e 32. Não quero ver ninguém parado, hein?